A americana Amelia Earhart tornou-se famosa em junho de 1928, quando se tornou a primeira mulher a atravessar o Atlântico em voo. Ela desapareceu em 1937, quando tentava fazer a volta ao mundo em circunstâncias que permanecem misteriosas até os dias de hoje. Mas o que aconteceu com Amelia Earhart? Quase 95 anos depois, o desaparecimento da aviadora americana continua cheio de mistérios. Mistérios que ainda são difíceis de desvendar, apesar das muitas investigações que foram efetuadas para descobrir o que aconteceu a esta aventureira com um destino extraordinário. Foram necessárias apenas algumas décadas para que esta pioneira deixasse a sua marca na história da aviação. Nascida no dia 24 de julho de 1897, a jovem garota do Kansas desde a infância mostrou um gosto acentuado pela aventura, passando longas horas a explorar os arredores e a brincar ao ar livre com a sua irmã mais nova. Apesar de ter descoberto um avião pela primeira vez aos 10 anos de idade, só mais tarde é que a Amelia se dedicou à aviação. Depois de frequentar o ensino médio em Chicago e depois a faculdade na Pensilvânia, a jovem juntou-se à irmã em Toronto, no Canadá, onde viveu os horrores da Primeira Guerra Mundial. Testemunhando o regresso dos soldados feridos, juntou-se à Cruz Vermelha do Canadá como auxiliar em 1917. No ano seguinte, Amelia trabalhou no hospital militar, onde ajudou a tratar as vítimas da pandemia de gripe espanhola, tendo ela própria adoecido. Esta experiência a levou a estudar medicina, que abandonou ao fim de apenas um ano. Foi em 1920 que o destino da americana, então com 23 anos, mudou quando seu pai a levou para conhecer um piloto no aeroporto de Long Beach. Um voo de 10 minutos foi suficiente para a convencer. A jovem estava decidida a aprender a voar. Aceitou vários empregos para ganhar dinheiro suficiente para pagar as aulas de voo. No verão de 1921, ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um biplano amarelo brilhante. Aqui deu o nome de O Canário. No ano seguinte, em 1922, subiu aos céus no seu avião e conseguiu atingir uma altitude de 4.300 metros. Foi a primeira vez no mundo que uma mulher piloto conseguiu tal proeza. Em maio de 1923, Amelia obteve sua licença de piloto, tornando-se a 16ª mulher americana a obtê-la. Em 1925, tornou-se assistente social em Massachusetts, mas nunca abandonou sua paixão pela aviação. Em 1927, o aviador Charles Lindbergh fez história ao tornar-se o primeiro piloto a voar sozinho, sem escalas, de Paris a Nova York. Nasceu então a ideia de realizar um feito semelhante com uma mulher no comando. 5 tentaram, mas sem sucesso, até que Amelia foi contactada em abril de 1928 para tentar a sua sorte. Em 17 de junho, ela decolou da Terra Nova num avião de 3 motores com um piloto e um mecânico. O trio aterrou 20 horas e 40 minutos depois no país de Gales. As boas-vindas foram triunfantes. Amelia tinha se tornado a primeira mulher a atravessar o Atlântico de avião. No entanto, num relato publicado no jornal Le Matin, de 19 de junho de 1928, sublinha que durante toda a travessia ela foi apenas uma passageira, uma simples passageira. Seja como for, Amelia é agora uma aviadora famosa. Foi apelidada de Lady Land, em referência à sua semelhança com Charles Lindbergh. Alguns meses mais tarde, confirmou seus talentos ao efetuar sua primeira travessia solo do continente americano. Em 1930, ela estabeleceu vários recordes mundiais para uma mulher piloto, atingindo uma altitude de 5.613 metros e uma velocidade de 291 km por hora. Em 1931, casou-se com seu editor George Putnam, sem renunciar à sua liberdade e às suas atividades de piloto. 2 anos mais tarde, em 20 de maio de 1932, com 34 anos, ela repetiu sozinha a travessia do Atlântico num Lockheed Vega. Durou 14 horas e 56 minutos voar do Canadá até Derry, na Irlanda do Norte. Apesar de um vazamento que a obrigou a pousar antes do planejado, a façanha foi mais uma vez amplamente divulgada nos jornais da época. 5 anos depois de Lindbergh, a jovem americana Amelia, sozinha a bordo do seu avião, conseguiu atravessar o Atlântico da Terra Nova à Irlanda. Esse era o título da primeira página do jornal Le Populaire, de 22 de maio de 1932. Acima de uma fotografia da aviadora com um sorriso de orelha a orelha. Até 1935, a americana fez outros voos solo, incluindo um voo sem precedentes entre o Havaí e a Califórnia sobre o Pacífico. Já em 1936, Amelia Earhart teve a ideia de voar ao redor do mundo.
Ela comprou um Lockheed L-10 Electra, que apelidou de seu laboratório voador. Após uma primeira tentativa mal sucedida em março de 1937, um segundo voo foi realizado em junho. Com o piloto Fred Noonan, a americana conseguiu, desta vez, voar de Miami a Nova Guiné, percorrendo um total de cerca de 35 mil quilômetros com várias escalas. Eles ainda tinham cerca de 11 mil quilômetros a percorrer para completar sua aventura. A dupla decolou em 2 de julho de 1937 de um aeródromo em Lee com o objetivo de chegar à ilha Howland, no meio oeste do Pacífico, cerca de 20 horas depois para reabastecer. Imagine essa façanha em uma época que a aeronáutica ainda estava em seus primórdios. A duração das viagens, a cabine apertada, o desconforto, o barulho, mas também as incertezas relacionadas à orientação, já que o GPS não existia. A navegação era feita por estimativa, usando uma bússola e observando as estrelas para ajudar a trajetória do avião. Um método que deixa a porta aberta para imprecisões, mas na última etapa de sua jornada, Amelia e Noonan tinham pouco espaço para erros. Eles tinham que pousar na pequena ilha de Howland, a cerca de 4 mil quilômetros de Lee, na Nova Guiné, um confete no Oceano Pacífico, onde eles poderiam reabastecer antes de decolar novamente para o Havaí. Perto de Howland, um navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos estava esperando por eles. Mas o tempo estava se esgotando e nenhuma aeronave aparecia no horizonte. Em seu rádio, os guardas costeiros finalmente ouviram Amelia. Ela estava procurando por eles. Deveríamos estar acima de vocês, mas não conseguimos vê-los. O combustível está começando a acabar, disse ela. Os operadores falaram com ela, mas a aviadora aparentemente não conseguiu ouvi-los. E o avião ainda não foi visto em lugar nenhum. Estamos olhando para o norte e para o sul, disse ela em seu rádio. Mas o céu continuava desesperadamente vazio. Os guarda-costeiros tiveram de encarar os fatos. O Lockheed L-10 Electra estava com problemas e não pousaria onde deveria. Eles então partiram em busca do avião. Durante 15 dias, navios e hidroaviões vasculharam a área, mas nunca foi encontrado nenhum vestígio do avião ou de seus ocupantes. O alerta foi dado rapidamente em 2 de julho, quando Amelia e Noonan não deram sinal de vida. As últimas mensagens enviadas pela dupla foram analisadas. Elas explicavam que só tinham combustível suficiente para um voo de 30 minutos e que não conseguiam ver a pequena ilha. As equipes partiram imediatamente em busca dos 2 pilotos e de seu avião, mas sem sucesso. Em 3 de julho, a esperança já estava se esvaindo, pois não havia nenhum sinal concreto deles. A busca chegou ao fim em meados de julho de 1937, sem nenhuma pista sobre o que havia acontecido com a tripulação. De acordo com a hipótese mais plausível, o avião se desviou de sua trajetória e se perdeu. Sem combustível, ele mergulhou no oceano, desaparecendo nas profundezas com seus ocupantes. Outras teorias de diferentes graus de seriedade foram apresentadas para explicar esse desaparecimento. Alguns sugeriram que a aeronave foi abatida ou que a Amelia teria sido capturada pelos japoneses, ou que ela tenha retornado secretamente aos Estados Unidos para viver sob uma identidade falsa sem contar ao marido. Também foi sugerido que os pilotos não caíram no meio do oceano, mas no atol Nikumaroro, anteriormente conhecido como Ilha Gardner, cerca de 600 quilômetros mais ao sul, onde poderia ter pousado e sobrevivido por algum tempo. O marido de Amelia, George Putnam, financiou pesquisas até outubro de 1937 sem confirmar nenhuma das hipóteses. A aviadora foi oficialmente declarada morta em janeiro de 1939. Mais de 90 anos depois, a busca pelo trágico desaparecimento da pioneira da aviação continua inabalável. As evidências passaram a apoiar uma das hipóteses, a do atol de Nikumaroro. Em 1940, uma expedição na ilha desenterrou ossos humanos e vários objetos, incluindo um sextante. Embora os restos mortais tenham sido examinados em 1941, não se sabe o que aconteceu com eles depois, impedindo qualquer análise adicional, especialmente de DNA, que pode determinar a identidade de seu proprietário. Em 2018, Richard Jent, professor de antropologia da Universidade do Tennessee, realizou um novo estudo das medidas feitas nos ossos quando eles foram descobertos, e após comparação, afirmou que eles eram mais semelhantes à aviadora desaparecida do que a 99% dos indivíduos em uma grande amostra de referência. Entretanto, essa conclusão não foi suficiente para pôr um fim definitivo ao enigma. Após 1940, outras expedições foram realizadas no atol, descobrindo outros objetos, incluindo pedaços de um sapato e um canivete, que poderiam ter sido os restos de um acampamento. Mais uma vez, porém, não havia evidência suficiente para concluir com certeza sobre a identidade do proprietário.
Em 2019, o famoso caçador de naufrágios americano Robert Ballard, descobridor do naufrágio do Titanic, também partiu na trilha de Amelia Earhart, organizando uma expedição na costa desabitada de Nico Maroro. Após vários dias de busca, nenhum vestígio de aeronave ou destroços foi encontrado. É impossível dizer se algum dia saberemos o que aconteceu com a americana, que pode permanecer para sempre como um dos maiores enigmas da história da aviação. Mas isso não impediu que Miss Land causasse uma impressão duradoura e se tornasse uma fonte de inspiração que continua a fascinar mais de 90 anos depois. Depois de seu desaparecimento, muitas homenagens foram feitas a ela. A aviadora também foi mencionada várias vezes e interpretada por várias atrizes na ficção, incluindo Amy Adams na sequência do filme Uma Noite no Museu. Ficamos por aqui, obrigado por assistir este vídeo e até a próxima!